exclusiva. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a tia Rô, do Ministério IEP7 Kids. Estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para o coração de vocês. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração? Papai do céu, obrigado por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui mais uma vez para aprender a Tua palavra, Senhor Deus. Que o nosso coração, Senhor Deus, seja terra fértil, Papai querido Deus. Que possamos, Pai, crescer em conhecimento da graça e da Tua palavra. É a minha oração que eu coloco diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Bom estarmos mais uma vez, né? Estamos aqui na nossa série Conectados com Deus, né? E seguindo essa série, a gente já falou sobre a oração, semana passada sobre a leitura da palavra, a Bíblia Sagrada, e hoje temos um outro tema. Qual será esse tema? Vamos falar hoje sobre obediência. Obediência. Tem criança obediente aí? Tem jovem obediente? Não ouvi, hein? Espero que sim. Vamos aprender na palavra de Deus por que é agradável a Deus, né? A gente tem que aprender cada dia mais de Deus. Pega a sua Bíblia aí em Colossenses 3:20. Vai falar que é agradável a Deus. Olha só. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então, se você é uma criança, um jovem obediente, você já está agradando ao Senhor. Olha só que maravilha. Mas vamos falar sobre alguns personagens bíblicos, né? São muitos. Eu escolhi 3 personagens para falar um pouco sobre a obediência, né? Então, o primeiro personagem que eu escolhi, nós vamos falar sobre Abrão. Abrão era um homem temente a Deus, conhecido como pai da fé, e ele morava, né, na sua terra, era um homem próspero no meio da sua parentela, e Deus chama Abraão. Em Gênesis 12, vamos acompanhar tudo na nossa Bíblia, hein? No versículo 1 fala assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei. Olha só, ele não está falando nem onde é, ele está falando que vai mostrar a terra. E Abraão não questionou a Deus, não ficou perguntando por quê, ele foi obediente, né? Ele seguiu aquilo que o Senhor falou. Aqui eu tenho até uma figura, eu trouxe uma figura aqui, ó. Tá vendo? Aqui Abraão, ele tá se despedindo, né, dos familiares dele, mas ele tá contente, porque ele sabe que Deus tem o melhor para ele, né? Tinha o melhor para ele, né? E ele foi um homem abençoado, pai de multidões, né? E Deus, ele honra aqueles que são obedientes a ele, né? Tem uma outra história de um personagem bíblico que vocês conhecem, vou trazer até uma figura aqui, ó, que vocês vão saber de quem eu vou estar falando, né? Eu trouxe aqui uma arca, né? Quando a gente vê a arca de madeira, a gente já sabe quem é. O que acontecia? O mundo, ele estava perdido em meio ao pecado, muita maldade. Deus olhou o mundo e se arrependeu de ter criado a humanidade. Ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Então ele quis destruir tudo, né? Todos os seres viventes. E aí ele olha e vê um homem justo, um homem que ele se agradou, né? Que foi Noé. Ele chama Noé e dá uma ordem para Noé. A gente vai ler também na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 6, se a gente pegar o capítulo 6 aqui de Gênesis, a partir 6, vamos ver,
No verso 14, somente a parte A do versículo, tá assim, ó. Faze para ti uma arca de madeira, né? Então, e vocês sabiam que nessa época não chovia na face da terra, né? Então, Noé poderia questionar, mas nunca choveu, por que eu vou fazer uma arca, né? Um barco desse? E aí, Noé ele foi obediente em tudo, porque Deus ele deu as orientações, as instruções. Olha, é não sei quanto de comprimento, é não sei quanto de largura, de altura, dos compartimentos para colocar os animais. Tudo, ele colocou tudo. Deu as instruções e da maneira que Deus mandou, Noé fez. E isso trouxe a bênção e a salvação para a vida e para a família de Noé, porque houve o dilúvio e a família de Noé foi salva, né? Porque eles ficaram ali na arca, junto com os animais, da maneira que Deus tinha orientado, Noé fez. Então ele foi um homem abençoado. Por quê? Porque ele foi obediente. E aí tem a história de Noé, tem um personagem bíblico que esse é o mais importante. Tem um personagem bíblico que ele poderia ter desistido do plano. Deus tinha um plano juntamente com ele, um plano de salvação. Esse personagem é Jesus. Eu vou falar de Jesus agora. Porque Jesus ele poderia ter desistido da cruz. Mas se ele desistisse da cruz, a gente não estaria aqui. Porque ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna. Em Marcos, eu vou ler Marcos porque vocês vão entender um pouco disso que eu estou falando. Da obediência de Jesus. Vamos lá em Marcos 14, verso 36. Eu vou ler todo o versículo. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus ele está falando para Deus que ele sabia que ia ser difícil, que ele ia sofrer, porque como ele sofreu, né? Ele foi cuspido, bateram nele na sua face, foi transpassado, mas ele não desistiu. E ele fala aqui, dá para você entender muito bem, ele fala que não seja o que eu quero, que ele estava ali como um homem, sentindo as dores, né, as aflições, mas que seja o que o Senhor quer. E olha só, Jesus, ele em tudo, ele deu exemplo. A vida de Jesus foi um exemplo para nós. Nós temos na Bíblia relatos dos ensinamentos de Jesus. Tudo ele nos ensinou, inclusive a obediência ao Pai. Então que possamos ser obedientes a Deus, que possamos ser jovens e crianças obedientes. Por último, eu quero ler um versículo que está em Tiago 1:22. Que fala assim, ó. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. A parte A. Vou repetir. Seja praticante da palavra e não só ouvinte. Deus ele está falando assim, ó. Pratique aquilo que você está aprendendo. Nós estamos aprendendo sobre obediência hoje. Então, sede obedientes. Porque aqueles que são obedientes são abençoados. Você vê relatos na Bíblia de outros personagens, né, que foram abençoados. Porque foram obedientes. Deus ele fala assim, mostre que você me ama. Você mostra que me ama sim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos. Então, em tudo Deus está dando orientação. Então, se a obediência é agradável a Deus, que possamos ser obedientes. Crianças obedientes, adolescentes obedientes, jovens obedientes, adultos obedientes, porque isso é agradável a Deus. Quando você age dessa maneira, você está demonstrando o seu amor a Deus, tá bom?
E aí você tem que ser praticante. Não adianta nada eu ler, nossa, eu preciso ler. Aqui tá falando que eu tenho que ser obediente ao meu pai, mas eu não obedeço. Não vai adiantar, né? Porque aqui ele fala, seja praticante. Eu tenho que aprender e praticar. Amém? Que vocês então possam praticar a obediência a Deus, aos pais, aos professores, a quem quer que seja, tá bom? As autoridades, né? Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor venha receber, Senhor Deus, neste momento a nossa oração, Senhor Deus, que cada jovem, cada criança, cada adolescente que ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, que venham ser verdadeiramente praticantes e obedientes, Senhor Deus. É a minha oração que eu coloco diante do teu altar, agradecida por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Beijo e saudades de vocês, tá?